Quero saudar a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Trago o abraço da Igreja Irmã, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, para todos vocês, para a Igreja das Graças. Expresso também a minha alegria pelo privilégio de estar aqui nessa noite, participando desse momento de culto, de adoração e serviço ao nosso Deus. Desde o primeiro culto pela manhã, nós estamos fazendo a exposição no livro de Jonas. E agora chegamos no capítulo 3. Então, eu sei que nem todo mundo esteve aqui nos dois primeiros cultos. Então, eu vou fazer um breve resumo antes de entrar na exposição do capítulo 3. Mas, por enquanto, vamos abrir nesse capítulo e vamos fazer a leitura, nos preparando para a exposição da mesma. Livro de Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O que vimos até agora? No capítulo 1, nós vimos como Deus chamou Jonas, que era um profeta do norte de Israel, do reino do norte, e lhe deu uma missão difícil. A missão de Jonas era uma missão que não foi dada a nenhum outro profeta. Todos os outros profetas que nós conhecemos, Isaías, Jeremias, por exemplo, eles foram chamados para ministrar ao próprio povo de Deus. Mas Jonas é o único profeta do Antigo Testamento a quem Deus manda ministrar a um outro povo, falar aos pagãos, aos gentios. Jonas não era a primeira vez que Deus havia aparecido a Jonas e dado uma ordem a Jonas, ou dado uma palavra para Jonas. O livro dos Reis, segundo o livro dos Reis, nos conta que, um pouco antes desse período, Deus, através de Jonas, havia dito à nação de Israel que haveria de libertá-los da mão dos sírios e restabelecer os termos dos limites da nação. O que de fato aconteceu durante o período de Jeroboão II, que é o período que nós temos aqui. Era uma época de prosperidade, era uma época de tranquilidade na nação de Israel, mas era também um período de grande idolatria. O rei Jeroboão II era um hábil governante e ele fez com que os negócios do reino andassem muito bem. Mas, contudo, ele desviou o povo de Deus e permitiu que a idolatria se alastrasse no meio da comunidade de Israel. Então, os israelitas iam a Samaria para o culto a Deus e lá tinha 2 bezerros de ouro. Havia locais sagrados nos altos dos montes, postes ídolos, e o culto a Baal, que sempre foi uma praga no meio do povo de Deus no Antigo Testamento. Jonas vivia nesse período. E agora Deus o chama para que ele leve uma mensagem para os assírios. E, particularmente, essa mensagem deveria ser entregue em uma das principais capitais da Síria, que era a grande cidade de Nínive. Ao ser comissionado por Deus, Jonas faz exatamente o contrário do que Deus tinha dito. Deus tinha mandado que ele fosse para Nínive, que ficava 800 quilômetros ao norte,
E Jonas se dispõe, mas para ir para Tarsis, que fica no caminho oposto, a 1000 e poucos quilômetros no sul da Espanha. Era uma cidade que havia lá. Ele desce de Samaria, vai até Jope, que é um porto mais próximo. De lá ele embarca no navio, que tem como objetivo ir exatamente na direção oposta do que Deus estava mandando. A razão para a fuga de Jonas é simples. Os judeus não gostavam dos gentios. Eles tinham uma dificuldade em se relacionar com os gentios, especialmente por conta daquelas leis que Moisés havia estabelecido, leis relacionadas com a purificação, com a alimentação. O judeu não podia comer determinados alimentos, que eram exatamente os alimentos que os gentios gostavam. E outras leis que faziam a separação entre o povo de Deus e aquelas nações com as quais Deus não tinha uma aliança. Então, para o judeu era muito difícil administrar misericórdia ou ter compaixão daquelas nações que adoravam outros deuses, que viviam na imoralidade, tinham práticas obscenas, práticas cruéis, cujos deuses exigiam o sacrifício dos filhos e assim por diante. Os judeus queriam distância daquilo ali. Pior ainda quando se referia aos assírios. A Síria era a potência mundial naquela época, estava surgindo no cenário mundial e ela estava em campanha de expansão do seu território. Já havia conquistado várias nações vizinhas e se preparava para marchar sobre o Egito. E no meio do caminho estava exatamente a nação de Israel. Então os judeus tinham todos os motivos do mundo para não querer absolutamente nada com a Síria e com os ninivitas, que eram os moradores, se não da capital mais importante, mas pelo menos de uma das grandes capitais, das grandes cidades de Nínive. Então, essa é a razão pela qual Jonas ele resolve ir embora. Ele sabe que se ele pregar em Nínive e os ninivitas acreditarem na pregação dele e os ninivitas se arrependerem, Deus vai perdoar os ninivitas. E Jonas não admite que os ninivitas sejam perdoados. Todo mundo pode se converter, menos os assírios. Então, como Jonas não aceita ou não acredita que seja justo que os ninivitas se convertam, então ele resolve fazer exatamente o contrário do que Deus diz e vai embora, não é? Nas duas pregações pela manhã, nós vimos como que coisa maravilhosa que Deus não respeita o livre-arbítrio. Porque se ele tivesse respeitado o livre-arbítrio de Jonas, Jonas estava morando em Tarsis até o dia de hoje. E os ninivitas não teriam se convertido, né? Mas que bom que Deus não respeita o livre-arbítrio. E Deus fez o que ele queria fazer, independentemente da decisão de Jonas. Ele vai atrás de Jonas. E manda uma grande tempestade no mar. Manda um vento atrás de Jonas, né? Esse vento gera uma tempestade de proporções nunca vistas pelos marinheiros e ficam todos assustados, né? De onde vem isso aqui? E finalmente lá, cada um ora para o seu Deus, porque só tem ateu até o momento que o pitbull pula a cerca, né? Todo mundo invoca o seu Deus e quer saber o que é que está havendo. Finalmente ele chega a uma conclusão que é Jonas. E Jonas admite que ele está fugindo de Deus. E diz a solução: vocês têm que me jogar no mar, porque eu estou entendendo que tudo isso é causado pelo Deus que criou o mar e a terra, não é? Até a gente viu a ironia da coisa. Se Deus é o Deus que criou o mar e a terra, como é que Jonas imaginou que ia fugir com um navio, né? Ele é o Deus que criou o mar, então não tinha como ele fugir desse Deus. Na hora que ele é jogado, então, no mar, a tempestade se acalma, os marinheiros clamam a Deus, reconhecem o Deus de Jonas, não temos certeza se houve conversão dos marinheiros, mas com certeza eles admitiram que o Deus de Jonas é o Criador de todas as coisas e Senhor absoluto. Capítulo 2 narra a oração de Jonas, onde ele rememora o que ele sentia à medida que ele afundava no mar, sentindo que a morte se aproximava. No capítulo 2, Jonas reconhece o seu pecado, ele clama a Deus na sua angústia, ele se sente abandonado por Deus e ele se vê na perspectiva da morte. Ele diz que vai sentir falta da presença de Deus e de participar dos cultos do templo. Jonas está caindo, se afogando e chegando no fim. Quando de repente, no meio da sua oração, alguma coisa acontece e ele fala de como Deus da sepultura tira a sua alma. E nós dissemos que talvez aquilo se refira ao exato momento em que o peixe, então, o engole e salva Jonas do afogamento
e o leva para cima, né? Tem a passagem que fala que tu fizeste subir da sepultura a minha alma, quando as algas estavam enroladas na minha cabeça. E Jonas, então, arrependido, clamando a Deus e buscando a Deus, ele finalmente admite no final do capítulo 2, a salvação pertence a Deus. Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Isso Jonas aprendeu. E agora então Deus dá uma ordem ao peixe e o peixe vomita Jonas nas praias de Jope. E agora Jonas tem uma andada de 800 quilômetros até chegar em Nínive, onde ele vai anunciar a palavra de Deus. O capítulo 3, então, é o registro da chegada de Jonas na cidade de Nínive. É o registro de como os ninivitas se arrependeram dos seus pecados ao ouvir a pregação de Jonas. E é o registro de como Deus sustou o castigo que ele disse que daria à cidade. E é o que nós queremos ver nessa noite, fazendo a exposição do texto. Há algumas dificuldades que as pessoas encontram quando leem um texto como esse. E a primeira é uma dificuldade simples, né, ou não. Em que língua Jonas pregou? Porque Jonas era hebreu, falava hebraico. Os ninivitas falavam aramaico. As duas línguas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Como é que Jonas pregou nessa grande cidade durante um dia? Tinha um intérprete? São dificuldades que as pessoas levantam. E a gente tem que ter paciência com esse povo, né? Porque às vezes é só má vontade. Podia ter um tradutor, ou então Jonas podia dominar o aramaico. O aramaico, como era a língua da potência maior daquela época, com muita facilidade poderia ter se tornado já o que a gente chama o equivalente ao nosso inglês hoje. Era uma língua que era falada pelos povos do Oriente. E que as duas línguas se parecem, está lá em Isaías 36, verso 11, quando o rei Ezequias sofre a invasão de Senaqueribe, cerca de 30 anos depois de Jonas, e os oficiais de Senaqueribe começam a insultar e questionar e provocar o rei Ezequias lá na muralha de Jerusalém, falando hebraico. E os servos de Isaías respondem dizendo, pode falar em aramaico que a gente entende vocês muito bem. Então, as duas línguas eram diferentes, mas seriam próximos o suficiente para que os ninivitas entendessem o que é que Jonas estava dizendo, até porque a mensagem de Jonas tinha apenas 6 palavras. Até 40 dias Nínive será subvertida. Ou 6 ou 7, eu não contei. Mas era uma mensagem curta. Era a mensagem que Jonas ficava repetindo. Daqui a 40 dias Deus vai subverter a cidade. Daqui a 40 dias Deus vai subverter a cidade. Então não precisava ser um linguista, né? Alguém que conhecesse totalmente o aramaico para poder pregar o que Jonas pregou. A segunda dificuldade que as pessoas encontram aqui é que esse evento que nós acabamos de ler aqui é um evento de grandes proporções. Está dizendo que a cidade inteira se converteu. Inclusive o rei da Síria, o rei de Nínive, ele se converteu, marcou um dia de jejum, conclamou o povo, passou um edito real, um decreto para que se convertessem e que buscassem esse Deus dos hebreus. E os críticos, eles olham e dizem assim, um evento dessa proporção deveria ter algum registro disso nos anais da história secular. Nós temos recursos fora da Bíblia que nos falam a respeito da história da Síria, da Babilônia, do Egito, de todas aquelas grandes civilizações orientais. E, de fato, não existe nenhuma delas, nenhuma menção a isso que teria acontecido durante o reinado de Senaqueribe, não é? Aliás, um pouco antes do reinado de Senaqueribe. Agora, a razão para que um evento como esse não apareça nos anais da história dos assírios é simples. Em primeiro lugar, porque quem estuda a história antiga, usando essas fontes, sabe que há muitas lacunas que não são preenchidas no relato. Então, passam grandes períodos de tempo sem que haja qualquer registro de qualquer atividade. Segunda coisa, há o que a gente chama de revisionismo histórico. A história é escrita pelos vencedores. A história é escrita pelos vencedores. Não interessava a ninguém
Quem escreveu a história dos assírios foram os assírios. Não interessava a Senaqueribe, não interessava nenhum dos reis assírios que nos anais da história da Síria tivesse o relato de que um dia os assírios reconheceram o Deus dos hebreus, aquela naçãozinha que eles vão esmagar dali a 30 anos, como sendo o grande Deus dos céus e da terra. Hoje em dia mesmo a gente vive um momento de revisionismo. As pessoas estão querendo olhar para a história do Brasil e reescrever a história do Brasil, não é? Ou iam reescrever a história do Brasil, e aconteceu alguma coisa na política que vocês sabem que impediu que esse movimento foi avante. Mas havia, né, o propósito de reescrever ou de reler a história brasileira a partir de uma outra perspectiva, né? Fazer uma revisão da história. Então não é difícil imaginar porque é que você não vai encontrar esse registro na história dos reis da Síria, não é? Ninguém queria pagar esse mico, naturalmente. Manda tirar, não é? Paga, isso aí não pode ficar, não. E tem também, mas nós não temos o registro em outras fontes, mas nós temos o registro nesse livro antigo que é a Bíblia Sagrada, cujos manuscritos, temos manuscritos que datam de décadas antes do Senhor Jesus, os manuscritos de Qumran, onde foram encontrados praticamente cópias e textos de todos os livros do Antigo Testamento, datando de 150, 200 anos antes de Cristo, onde tem essa história, onde há menção a respeito da história de Jonas. Então há evidência arqueológica suficiente para isso. Uma outra dificuldade que as pessoas têm, né, ou uma pergunta que aparece é: quanto tempo teria durado isso? Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram, eles creram em Deus, começaram a servir a Deus e a adorar a Deus, mas isso foi permanente? Quanto tempo isso durou? A verdade é que não durou muito tempo. Deve ter sido, ou deve ter, foi um daqueles momentos em que Deus estende misericórdia a uma geração. Cerca de 30 anos depois do tempo de Nínive ser abençoado pela pregação de Jonas, o rei da Síria, que na época era Pul, ele está atacando Israel. 30 anos depois disso aqui, os assírios se organizam e fazem o primeiro ataque à nação de Israel. Logo depois, Senaqueribe, que veio depois do rei Pul, ele invade Israel no tempo do rei Ezequias. Uma tentativa que foi frustrada e não aconteceu. Mas algum tempo depois, já no reinado de Jeoaquim, o reino do norte, então, é levado cativo pelos assírios. Ou seja, cerca de 50 a 60 anos depois que Jonas esteve em Nínive, os assírios invadem e destroem o reino do norte, levam cativos seus prisioneiros, e o juízo de Deus, então, vem através deles contra a nação de Israel. Mas também o juízo de Deus se abateu contra Nínive. No livro de Naum, capítulo 1, verso 1, nós temos uma profecia em que Deus haveria agora de destruir a grande cidade de Nínive, o que de fato aconteceu durante o reinado dos persas e dos babilônicos. A Babilônia se levanta como um grande império mundial, né, destrói ou quebra o poder da Síria, e finalmente os assírios, como civilização, eles são dispersos e não existem mais. Mas aquele momento lá em Nínive parece ou pode ter durado coisa de uma década ou duas, em que esse conhecimento do verdadeiro Deus e aqueles fatos extraordinários predominaram, mas não foi suficiente para, e também não era o plano de Deus, não era suficiente para mudar ou converter toda a nação. Muito bem, o que nos ensina alguma coisa, não é? Que Deus, a história dos avivamentos que nós temos, ela nos conta de como em determinadas ocasiões e durante um tempo, a graça de Deus se mostra a um povo, em uma região, em um país, há centenas e centenas, milhares de conversões, e depois, com a mesma velocidade e surpresa com que o avivamento vem, ele vai embora. É como se Deus fizesse visitas, não é? Tendo compaixão, tendo misericórdia de determinados povos, determinadas culturas, e de repente aquilo se vai dentro da soberana vontade de Deus. Queridos, o capítulo, ele tem são 4 divisões, e elas são fáceis de perceber no texto. Na primeira parte, nós vamos ver como Deus comissiona Jonas a segunda vez, para que ele fosse, versos 1 e 2. Depois vamos ver como Jonas obedeceu e prega em Nínive, versos de 3 a 4.
Depois os ninivitas creem em Deus e se convertem, versos de 5 a 9, e finalmente Deus resolve não mais destruir a cidade no verso 10. A minha expectativa na exposição desse texto é que ele fale ao seu coração nessa noite, que nós aprendamos mais a respeito do nosso Deus e da maneira e dos modos com os quais ele se relaciona com o seu povo. Vamos lá então para a exposição do texto. Primeiro, Deus comissiona Jonas uma segunda vez, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Alguns pontos aqui. Primeiro, nem todo mundo recebe uma segunda chance. Moisés, com certeza muito mais merecedor do que Jonas. Com certeza muito mais digno do que Jonas. Cometeu um erro. Deus disse: fala a rocha, e Moisés bateu na rocha. E Deus disse a Moisés: por conta disso você não vai entrar na terra prometida. Moisés não teve uma segunda chance. Mas esse profetinho aqui, não é? Desobediente, teimoso, Deus teve compaixão dele e foi atrás dele, trouxe ele de volta. E segunda vez, Deus disse: Jonas, quer que eu desenhe? Vamos de novo. Segunda vez, não é? Estou te falando a segunda vez. Você vai para Nínive e você vai anunciar a mensagem que eu te dou. Jonas é o filho pródigo do Antigo Testamento. A misericórdia, a paciência que Deus tem com esse profeta não aparece em mais nenhum lugar da Antiga Aliança. Mas Jonas recebe o que poucas pessoas recebem no Antigo Testamento e no Novo: uma segunda oportunidade. E se você tem sido alvo da misericórdia de Deus, uma segunda oportunidade, um momento de você refazer sua vida, fazer certo o que você fez errado, não jogue fora. A Bíblia é muito clara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jonas recebe essa segunda chance. E somente pela misericórdia de Deus, porque não havia absolutamente nada nele que, humanamente falando, justificasse que Deus ainda quisesse usá-lo, quando, por exemplo, você compara com Moisés, como eu acabei de fazer. Segunda coisa que você percebe aqui, é que Deus está determinado que sua palavra chegue a Nínive através de Jonas. Deus está determinado, Ele está empenhado em fazer com que isso aconteça. E para isso ele vai atrás do profeta Fujão, ele levanta a tempestade no mar, ele se revela àqueles marinheiros através da tempestade, ele prepara o grande peixe, recebe a oração de Jonas, Jonas é lançado na terra outra vez, e outra vez Deus lhe aparece e diz: vamos tentar de novo, Jonas, agora você vai fazer certo. Ou seja, Deus está determinado a fazer o que Ele quer fazer, como a palavra dele: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A gente pode, não é? Por aqui, por ali, mas no final a vontade dele prevalecerá. Graças a Deus por isso. Porque se ele fosse dirigir o mundo a depender da decisão e das escolhas que os homens fazem, como eu disse, até hoje Jonas estaria morando em Tarsis e ninguém dos ninivitas foi para o céu. Ninguém se teria convertido. Mas ainda bem que Deus não guia a história esperando as decisões e as escolhas humanas, mas Ele age conforme o seu propósito e o seu querer, e Ele realiza todo o seu propósito. Terceira coisa é que nós percebemos, a mensagem continua a mesma. No início do capítulo 1, início do livro, Deus aparece a Jonas e diz: vai lá, Nínive, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu contra mim. Chegou até mim. Então, agora, na segunda vez que Deus convoca Jonas e lhe dá a mesma ordem, a mensagem também é a mesma. Deus havia notado o pecado da cidade e Deus haveria de destruí-la em 40 dias. Era uma mensagem em que seria anunciada a destruição dos ninivitas depois do período de 40 dias. Segundo lugar, nós lemos no capítulo, e a segunda parte do capítulo, como Jonas dessa feita obedece a Deus e vai pregar em Nínive, são os versos 3 e 4. Aqui eu me lembro da parábola dos 2 filhos, lá em Mateus 21. Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos, chegou para o mais velho, ou para o primeiro deles, e disse: vai
vai para o campo trabalhar. Ele disse, eu vou, pai, e não foi. E disse para o outro, então, vai para o campo trabalhar. Aí ele disse, não vou, mas depois foi. É o caso de Jonas aqui. E há também uma outra parábola que me lembra, segunda vez, uma segunda chance do que não obedecer de maneira nenhuma. E finalmente Jonas vai. A descrição que ele dá aqui da cidade está no verso 3, lá em Naum, capítulo 2, verso 7, Nínive é chamada de cidade rainha, por causa da sua grandeza e do seu resplendor. Aí no verso 3 vocês viram que está dito que era uma cidade muito importante diante de Deus. Essa descrição ela cai bem com o que a arqueologia descreve a respeito de Nínive. Era uma cidade grande, que levaria 3 dias para Jonas completar a pregação. Você imagina ele andando durante 3 dias, né, sem parar, repetindo aquela mensagem, ou seja, uma pessoa caminha em média, 4 quilômetros por hora. Se Jonas durante 10 horas ele andasse os 4 quilômetros por hora, seriam 40 quilômetros, 3 dias, 120 quilômetros. É um raio considerável para uma cidade, é uma circunferência considerável. Era uma cidade grande e bate com o que a arqueologia nos diz a respeito da cidade de Nínive. Era uma cidade toda murada, cortada por afluentes do rio Tigre. A muralha que cercava Nínive era tão grossa que dava para passar 3 carruagens ao mesmo tempo por cima dela. Tinha construções importantes na cidade, tinha até um zoológico. E era considerada uma das cidades reais, embora não fosse provavelmente a capital. E era lá que Jonas devia pregar. Eu imagino Jonas, depois de 800 quilômetros de viagem, não é? Ele chega lá, diante dos muros de Nínive, né? Diante dos portões de Nínive, por onde entravam e saíam mercadores, comerciantes, gente que estava fazendo todo tipo de negócio, visitante, turista. E Jonas vai entrando, né? Um profeta hebreu, talvez até estranha a sua história, ou talvez a história dele o tivesse precedido. Ele tinha passado 3 dias no estômago de um peixe, não é? Talvez a pele embranquiçada, não é? Porque 3 dias sofrendo ou experimentando ácido gástrico, não é? na pele, não é? A gente sabe que esse ácido ele corrói, não é? Então você imagina Jonas chegando, aquele fantasma entrando assim na cidade, não é? Vestido como um profeta hebreu, se foi parecido com Elias, estava só com aquela roupa de pelo, né? Entrando assim naquela cidade, indo perguntando assim, onde é a praça? Né? Onde é a praça? Porque eu tenho alguma coisa para dizer. E aí, lá se encaminha Jonas. E ele acha a praça, não é? E começa a pregar. Diz aí o texto no verso 4, que Jonas percorreu a cidade um dia. Só levou um dia. Né? Só levou um dia. Ele passou um dia pregando. E a pregação de Jonas era simples. Ele diz simplesmente, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subverter que aparece aqui é a mesma palavra que aparece no relato da destruição de Sodoma e Gomorra, lá no livro de Gênesis. Diz que Deus subverteu as cidades da planície, fazendo com que chovesse sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre. Talvez o uso dessa palavra por Jonas, que conhecia a história, foi de propósito, porque a expectativa de Jonas é que Deus fizesse com Nínive a mesma coisa que fez com Sodoma e Gomorra. Ele foi pregar querendo que ninguém acreditasse nele. Porque ele queria que Deus subvertesse Nínive, exatamente como Deus tinha feito com Sodoma e Gomorra. Embora Jonas tenha experimentado, e essa é a triste descoberta aqui no capítulo 3, embora Jonas tenha experimentado a misericórdia e o perdão de Deus no capítulo 2, no capítulo 3 ele ainda mantém o mesmo rancor que ele tinha contra aquele povo. A expectativa de Jonas era que ninguém acreditasse na mensagem dele. Por isso talvez ele disse assim, eu vou pregar o mínimo possível. Vou pregar um sermão de 6 palavras. Ainda 40 dias Nínive será subvertido. E Jonas começa, né, a pregar. Um dia andando e pregando. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha nada, mas tinha o boca a boca.
E só pode ter sido essa a razão de que dentro de um dia a população tomou conhecimento de que um profeta estranho estava na cidade e que estava trazendo uma mensagem de destruição que ocorreria dentro de 40 dias se os ninivitas não se arrependessem. É claro, em termos humanos, isso seria motivo, né, de risada, né? Seria motivo de ridículo, né? As pessoas dariam risada, dizendo, mais um doido, será que estava faltando doido aqui em Nínive, para que chegue agora esse doido judeu, dizendo mais esse monte de bobeira? Mas aconteceu uma coisa extraordinária. A pregação de Jonas, ela pressupunha a possibilidade de arrependimento, ainda que Jonas não queria. Lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17, na verdade, no verso 18, nós lemos a partir dos versos 7 e 8, Deus dizendo ao profeta Jeremias, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus já tinha dito isso aos profetas, quando eu mandar você pregar num lugar e disser, eu vou destruir a cidade, ou eu vou punir esse povo, se aquele povo, ouvindo a mensagem, se arrepender, eu também não vou mais fazer o mal que eu disse que eu faria, porque esse povo se arrependeu e esse povo creu em mim. Então, a mensagem de Jonas, ela trazia consigo a possibilidade de arrependimento e salvação. Quando ele, embora Jonas só tenha anunciado o juízo, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída, ainda assim, essa mensagem, ela pressupunha que se o povo cresce e se arrependesse, Deus haveria de perdoar aquele povo e não fazer ou não trazer o juízo que Deus disse que haveria de trazer. E chegamos então na terceira parte do capítulo, que é a narrativa extraordinária, inesperada, surpreendente de como os ninivitas acreditaram em Jonas e se converteram a Deus. E o avivamento começou no povo. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Quais eram as chances disso acontecer, gente? Normalmente, um profeta estrangeiro que não falava a língua, trazendo no coração da capital inimiga uma mensagem de juízo e de arrependimento. Numa cidade ou numa cultura onde havia dezenas de deuses, deuses violentos, deuses cruéis, quais eram, humanamente falando, as chances da mensagem de Jonas ser acreditada e de fazer algum efeito? Zero. Zero. Mas aqui no verso 5 você lê a descrição surpreendente. Os ninivitas creram em Deus. O livro de Jonas é conhecido por conta da baleia, né? Mas devia ser conhecido pelo verso 5 do capítulo 3, porque esse milagre aqui é muito maior do que o milagre da baleia. Estou falando baleia de brincadeira, né? Porque a gente não sabe que tipo de peixe era que engoliu Jonas. Isso aqui é muito mais difícil de acreditar do que um homem passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Que uma cidade inteira se converteu à pregação de um profeta hebreu que anunciava o juízo. Especialmente aquela cultura tão violenta como era a cultura dos assírios. Mas foi o que aconteceu. O maior avivamento da história, apesar da mensagem e principalmente apesar do pregador. Eu espero que essa história de Jonas nos cure de uma vez daquele mito evangélico de que o poder de Deus e a graça de Deus depende muito da qualidade do poder e da autoridade do pregador. Porque, claro, não explica Jonas. Não explica Jonas. Gente melhor do que Jonas pregou a nação de Israel durante muito tempo, como Isaías, como Jeremias. Noé pregou 120 anos, ninguém se arrependeu. Jesus pregou 3 anos, no final de 3 anos de ministério, ele tinha 12 discípulos, um traiu, o outro negou e os 10 fugiram. E vem esse profeta, e através dele Deus converte uma cidade inteira, confirmando o que se diz no final do capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor.
É Deus que age como quer, quando quer e da forma como Ele quer. Eu vou voltar a isso mais adiante, no final. Mas por enquanto vamos lembrar isso aqui. Nós estamos diante do relato do maior avivamento na história. Quando essa cidade de 500 mil de pessoas ouve a mensagem de Deus. E diz o texto aí no verso 5 que eles proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, do mais rico ao mais pobre, do mais importante até o mais humilde. Essas coisas, jejum, pano de saco, elas demonstram na prática, ou demonstram de forma externa, o arrependimento que havia caído no coração desse povo, e que certamente foi uma obra extraordinária de Deus. O temor de Deus caiu sobre aquela cidade. E Deus já foi nos corações daquelas pessoas através da pregação do seu profeta. E a palavra de Deus foi revestida de uma autoridade, de um poder extraordinários. De maneira que os endurecidos ninivitas, cruéis, politeístas, eles se quebraram diante do anúncio do juízo iminente. O temor de Deus veio sobre eles. Através da palavra simples daquele profeta indigno. E o avivamento se espalhou pela cidade. Só se falava nisso. Nós estamos falando, isso aqui foi um dia de pregação. Um dia. A coisa começou a correr. Chegou no palácio. Do tipo assim, Sua Majestade, chegou o secretário do rei. Sua Majestade, o senhor dá licença? Pois não, estou muito ocupado aqui fazendo umas coisas. O que é? Espero que seja importante. Majestade, é importante. O que está acontecendo, secretário? Majestade, alguma coisa está acontecendo na cidade, porque o pessoal parou de trabalhar. Está todo mundo chorando, todo mundo de joelhos, todo mundo clamando a um Deus estranho que tem aí. E tem um tal de Jonas, que entrou aqui na cidade hoje de manhã, e o pessoal está ouvindo a pregação dele, e está tendo um tumulto na cidade. Vossa Majestade, pararam o comércio, pararam as vendas, pararam tudo, a cidade está parada, o pessoal está clamando, está buscando a Deus, fecharam os restaurantes, tudo, porque está todo mundo de jejum, até os bichos, Majestade, até os animais, o pessoal não querem, tiraram do pasto, não tem ninguém lavrando lá, mais, porque está tudo lá, nesse jejum e tudo mais. E o rei disse, mas o que está acontecendo? A gente não sabe se Jonas falou para o rei, no palácio, mas eu sei, mas é óbvio que o rei tomou conhecimento exatamente do que estava acontecendo. E o que é que aconteceu com o rei? A mesma coisa que aconteceu com o povo. A palavra de Deus veio no coração do rei. E o rei se quebra diante do anúncio, do juízo pendente de Deus, do aviso de que a maldade da nação tinha chegado até o rei dos céus e que esse Deus estava se preparando para destruir a cidade. E o resultado está aí, do verso 6 até o verso 9. A reação do rei. O rei se humilha, ele mesmo se humilha diante de Deus, diz aí o verso 6, que ele se levanta do seu trono, ele tira de si as vestes reais, eram as vestes reais, os reis da Síria se vestiam de púrpura, com túnicas bordadas a ouro, incrustadas de pedras preciosas, ele tira aquelas vestes reais, pega pano de saco, o pano de saco era um pano que era usado para essas atividades comerciais, era um pano extremamente grosseiro. Ele manda fazer uma roupa para ele de pano de saco e se senta sobre cinza, manda buscar cinza e se senta. Essa é a expressão, era a maneira como o oriental, no Antigo Oriente, expressava a consternação do seu coração. Quando ele estava triste, quando ele estava abatido, ou quando ele estava debaixo de profunda emoção, era assim que ele expressava toda a sua emoção. E aí ele chama o secretário e diz, secretário, escreve aí, e manda publicar, traz o meu selo, eu vou bater, e você manda anunciar em toda a cidade. E o edito do rei tinha 6 pontos, na verdade 4 itens. Primeiro, o rei manda que esse jejum que já tinha começado no povo, ele agora tenha um caráter oficial, verso 7, e ele inclui os animais também. No verso 8 ele diz que era obrigatório o uso de pano de saco agora em toda a cidade para expressar o quebrantamento e a humilhação. Algumas pessoas, os críticos da Bíblia, leem uma passagem como essa, alguns deles, não é? E dizem que isso era ridículo, não é? Como é que podia cobrir os animais de pano de saco, não é? Mas é só ler um pouquinho a história antiga.
Nós temos um caso interessante de que os historiadores Heródoto e Plutarco, que não tinham nada de cristãos, eram gregos, eles contam a história da morte do general persa Macístias, e como os persas, que amavam o general Macístias, proclamaram jejum e um tempo de luto por morte desse general, rasparam a cabeça e rasparam todos os animais também. Tosquiaram todos os animais como sinal de tristeza e pesar pela morte de Macístias. Então, no Antigo Oriente não era incomum que também os animais eram levados, eram trazidos, eram incluídos para participar. É claro que ninguém pensava que o animal se arrependia ou tinha fé, mas aquilo indicava que o proprietário estava oferecendo e consagrando a Deus tudo o que ele tinha. Lembra que naquele tempo a riqueza era medida pelo tamanho do rebanho. Então o rebanho era consagrado a Deus, o rebanho era trazido como oferta a Deus, e então ele era tosquiado, ou então algum sinal era colocado nele como pano de saco, de que não somente o homem, mas tudo aquilo que ele possuía, sua família, todos os seus bens, agora ele se submetia a Deus. Terceira coisa que o rei mandou é que todos clamassem fortemente a Deus, está aí no verso 8. Clamem fortemente a Deus. O Deus aqui é o Deus de Jonas, é o Deus dos hebreus. Não é que eles não tinham deuses, eles tinham muitos deuses, eles eram politeístas. A quantidade de deuses que havia na região da Síria e da Babilônia é lendária. Né? Era um verdadeiro panteão grego. É dessa região que veio mais tarde as religiões de mistério, na época do apóstolo Paulo. Mas eles tinham que clamar fortemente ao Deus de Jonas. E no final do verso 8, o rei diz: cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Conversão por decreto. Decreto do rei. Tem que se converter todo mundo. Era bom se ele pudesse fazer isso, né? Passar um decreto dizendo tem que se converter todo mundo. Não funciona se é letra morta, porque foi o que Constantino fez no século IV, quando ele baixou um decreto dizendo que todo o Império Romano era cristão. Todo mundo se batizou, mas muita gente não se converteu. Mas aqui parece que o decreto já era uma expressão da conversão do coração do rei e também daquilo que já havia acontecido no meio do povo. O rei apenas estava tornando oficial aquilo que Deus já estava fazendo no meio do povo, sem pedir a permissão do rei, sim ou não. Mas o rei inclui no decreto a conversão. Cada um tinha que se converter dos seus maus caminhos. E olha qual era a expectativa do rei no verso 9. Quem sabe, isso é o rei falando, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aqui o rei assumiu a posição certa, porque é isso que o pecador arrependido faz. Ele chega diante de Deus e diz: Deus, será que tem esperança para mim? Será que tem expectativa de que o Senhor me poupe, que o Senhor não me castigue pelos meus pecados? A pessoa que está de fato arrependida, ela se aproxima de Deus dessa forma. Terá o Senhor misericórdia de mim? É tão diferente de hoje em dia. As pessoas querem dar ordem em Deus. Quer dar ordem em Deus. Quer dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Quer exigir os seus direitos de Deus. Dá de volta o que é meu. Devolve, restaura. Não há o menor sentimento de propriedade ou de reconhecimento de que nós somos pecadores indignos. Não merecemos de Deus absolutamente nada. E a gente, às vezes, tem pregador até que estimula isso, dizendo para as pessoas: dá uma chance para Deus, gente, por favor. Deus está aqui esperando. Deus bom, Deus misericórdia. Dá uma chance para Deus, abre o coração aí, deixa Deus entrar. Nós não temos que dar chance para Deus. É Deus que tem que dar para nós. Quem sabe Deus se arrepende, diz o rei. E essa é a expressão de um coração verdadeiramente arrependido. Enquanto você achar que tem algum direito, você achar que merece alguma coisa da parte de Deus, você tem um espírito de reivindicação diante de Deus, você está muito longe da posição da pessoa que está verdadeiramente arrependido. E sem arrependimento ninguém vai entrar no reino de Deus. Deus não lhe deve nada.
Deus não lhe deve absolutamente nada. O que deve estar no meu coração, no seu, é essa oração aqui. Quem sabe Deus vai ter compaixão de mim. Lembra do publicano lá no templo? Oh Deus, ele nem ousava levantar os olhos para o céu. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Se a minha conversão não for precedida disso, não é conversão de jeito nenhum. Tem que ter essa atitude no coração, porque é ela que indica a verdadeira obra da graça. Um coração arrependido, que já foi esvaziado, consciência e convicção de pecado, a ponto de dizer, se o Senhor me mandar para o inferno, ainda assim lá no inferno eu vou levantar as minhas mãos e vou dizer, Senhor, Tu és justo, eu estou aqui com justiça, porque o Senhor me colocou aqui porque eu merecia. Enquanto não tiver essa atitude no seu coração, está muito longe da conversão e, consequentemente, muito longe da salvação. Enquanto Deus não quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, como Ele fez com o rei de Nínive e com toda aquela população. De vez em quando as pessoas perguntam, mas aquilo foi conversão mesmo? Foi. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo disse que os ninivitas se levantarão no dia do juízo contra aquela geração que ouviu Jesus pregar e não se arrependeu, e condenarão aquela geração, porque os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, e o povo da Galileia, da Judéia e de Samaria não se converteu com a pregação de Cristo, como deveria ter se convertido, especialmente Tiro e Sidom, que eram cidades litorâneas e que ouviram a palavra de Deus. Final do capítulo, é o verso 10. Deus perdoou o povo, verso 10, viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Você notou como é interessante isso aqui? O decreto do rei tinha 4 coisas, não é isso? Era jejum, pano de saco, clamar e conversão. Mas diz aqui que Deus viu uma coisa só. O que foi que Deus viu? A conversão. Porque pessoas podem jejuar, elas podem se cobrir de pano de saco, e elas podem clamar a Deus e não estarem arrependidas. O que prova a conversão, o que prova o arrependimento é a conversão dos maus caminhos, a mudança de vida, a mudança de atitude. E diz que foi isso que Deus viu. Deus não olhou nem para o jejum, nem para o clamor, nem para mais nada. Estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas a prova do arrependimento é a mudança de vida. E foi isso que Deus viu aqui. E depois que Deus viu, diz o texto, que ele se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Eu estou quase tentado a explicar aqui esse antropomorfismo, né? Deus se arrependeu, mas eu acho que não precisa. Todo mundo aqui é crente e sabe que a Bíblia às vezes usa essa linguagem, não é? Mas é uma ilusão, eu tenho que explicar mesmo, não tem jeito. É claro que quando há várias passagens no Antigo Testamento que fala de Deus se arrependendo. E várias outras que dizem que ele não se arrepende. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29, o Deus de Israel não se arrepende. Malaquias 3, 6, eu não mudo, eu não me arrependo, por isso que vocês não são destruídos. Tiago 1, 17, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu poderia citar dezenas e dezenas de passagens bíblicas que falam da imutabilidade de Deus e que o arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. É uma maneira que os escritores bíblicos usaram para descrever aquilo que a gente conhece como a interação da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Desde o início, o plano de Deus era esse mesmo. Estava tudo de acordo com os planos de Deus, só que Deus, ao agir conosco, que estamos no tempo e no espaço, e não sabemos o dia de amanhã, Ele fala como se fosse um de nós. Por exemplo, Deus viu o que fizeram. É uma linguagem antropomórfica. É como se de repente Deus olhasse e eles se arrependeram. É claro que é uma forma de falar, porque Deus é onisciente. Deus sabia desde a eternidade que os ninivitas iam se arrepender.
Mas a Bíblia, quando se refere ao fato concreto, à interação de Deus conosco, fala como se Deus fosse um de nós. Por isso Deus se arrepende, Deus se ira, Deus muda. É apenas uma linguagem para podermos entender de que forma Deus se relaciona conosco. E nada disso foge ao propósito de Deus. Ele continua Senhor e soberano de todas as coisas. Nós vimos um pouco disso nos capítulos 1 e 2 nessa manhã, quando vimos no capítulo 1, Jonas dizendo que Deus preparou um peixe. E foi esse peixe que veio e salvou Jonas. Mas a ação foi de Deus. Deus preparou um peixe. E no capítulo 2 nós lemos: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me escutou. A oração de Jonas foi a causa pela qual o peixe veio. Então como é isso? É o capítulo 1 ou é o capítulo 2? Resposta: os dois juntos. Você não pode separar a soberania de Deus da nossa responsabilidade. Elas andam juntas. Deus diz: eu vou destruir você e vou mandá-lo para o sofrimento eterno se você não se arrepender. Se você se arrepender, Deus não vai fazer isso que Ele disse que faria. Essa é a maneira pela qual, ou como a Bíblia descreve o relacionamento de Deus para conosco. Mas na sua essência, nos seus projetos, de fato, nada absolutamente mudou. Passados 40 dias, nada aconteceu. Jonas tinha dito, 40 dias e Nínive será subvertido. E aí ficou claro que Deus não iria mais destruir a cidade. Eu imagino a festa dos ninivitas. Depois do verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Mas os ninivitas só souberam disso depois que passou os 40 dias, porque a mensagem era essa: 40 dias e vem a destruição. E eu fico imaginando lá o rei de Nínive dizendo: secretário, falta quantos dias? Majestade, falta 10 dias. Vamos continuar perseverando, clamar a Deus. Secretário, majestade, é amanhã. Dobra aí o jejum. Vamos buscar a Deus, 40 dias, conversão geral. Chegou o dia. E o dia passa. E nada acontece. É um dia como o outro. Um dia de alegria. E eu imagino a festa que esse rei deve ter dado. A alegria da cidade de Nínive, quando ficou claro que Deus não os destruiria como havia dito que faria. Todo mundo estava feliz, menos o crente. Menos o crente. Mas isso vai ficar para o capítulo 4. Como é que Deus lida com esse crente? Nós vamos encerrar esse capítulo aqui com algumas aplicações para nós. O que é que nós aprendemos desse capítulo, meus irmãos? Primeiro, salvação é do Senhor, já vimos. Noé pregou, ninguém se converteu. Isaías, Jeremias e outros profetas clamaram ao povo de Israel para que se arrependesse da idolatria, sem sucesso. Jonas pregou, avivamento. Não é uma questão do pregador ter unção ou fé, mas a graça salvadora de Deus. Segunda lição, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. E eu não estou dizendo isso para encorajar a falta de oração e santidade nos pregadores. Mas por mais santo, piedoso e homem de oração que você seja, a mensagem sempre vai ser maior do que você. E o fato de que você é um homem de oração, uma mulher de oração, piedoso, piedosa, andando nos caminhos de Deus, não garante que toda vez que você falar, os resultados serão os mesmos. Vocês me permitem uma ilustração pessoal, alguns de vocês vão lembrar do que eu disse, o que eu vou dizer aqui. Na década de 90, eu vim pregar nessa igreja aqui. Era aniversário da igreja. O pastor era o reverendo Heber César. Eu vim pregar no aniversário. Eu era pastor da primeira igreja, vim convidado para pregar aqui. Era um fim de semana, eu tinha que pregar sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Preguei sábado à noite, preguei domingo de manhã, domingo à tarde fiquei gripado. E uma gripe daquelas braba, que derruba você. Pensei em ligar para o reverendo Heber e dizer: reverendo, eu estou sem condições de pregar hoje à noite, porque eu estou de cama aqui. Eu estou me sentindo mal, estou com dores, estou suando frio. Não tenho condição, a gripe me pegou. Mas eu entendi que eu devia vir.
E eu nem tinha tido tempo de me preparar. Não tinha tido tempo de me preparar. Eu ia me preparar durante a tarde, né? E não tive a tarde. A tarde foi lutando com a febre, com a gripe e tudo. Ele disse, o que é que eu vou falar hoje à noite? Eu disse, eu já sei, eu vou compartilhar 15 minutos a minha devocional. Naquele dia eu tinha lido Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, se você trouxer a sua oferta diante do altar e você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai primeiro se reconciliar com seu irmão, depois vem e você faz a sua oferta. Eu disse, eu vou compartilhar isso com a igreja. Aí começou a igreja a estar lotada à noite, não é? Aqui, esse mesmo lugar. E eu sentado ali, o pastor Heber a Heber César dirigiu a liturgia, me passou a palavra. Eu tinha dito a ele, pastor, eu vou pregar 15 minutos, mas na verdade eu vou apenas compartilhar isso aí. E eu, né, sentindo muito mal, me levantei, não tinha orado, não tinha preparado, não tinha nada. Não é? E preguei o pior sermão da minha vida. Quando acabou, 15 minutos, quando acabou eu estava procurando um buraco para me esconder aqui, não tem. Mas eu me senti completamente derrotado. Sentei e minha pregação foi essa. Eu compartilhei aquela passagem que Jesus fala da necessidade de reconciliação antes de prestar culto. O reverendo Heber Heber César ia terminar o culto com a bênção e alguém aqui nessa região levantou a mão. Numa igreja presbiteriana é um escândalo isso, né? Mas era o filho do reverendo Otton Guanais Dourado, Otton Júnior, que era diácono aqui dessa igreja. Otton levantou a mão aí, disse, eu quero falar. Tá bom. Aí, o Heber ficou meio que surpreso, isso não acontece numa igreja presbiteriana, né? E deu a palavra para o Otton, e Otton desse tamanho, né? Aquele homão. Aí lá vem o Otton. Sobe aqui e eu disse, meu Deus, o que vai acontecer aqui? O Otton chegou aqui, virou para o reverendo Heber e disse, eu quero pedir perdão ao senhor, diante da igreja, porque tenho falado mal do senhor pelas costas. Quero lhe pedir perdão, pastor. O pastor ficou, disse, claro, meu irmão. Aí se abraçou com o Otton, aí uma outra mão levantou ali, uma moça. Eu quero falar também. Aí de lá mesmo ela virou para outra que estava aqui e disse, fulana, perdão, porque eu tenho feito a mesma coisa com você. Aí fez fila. Quem estava naquela noite se lembra. Gente, aí o reverendo Heber deu a palavra. Eu ouvi naquela noite confissões de pecado, veio um temor sobre a igreja, reconciliação, amizades reconstruídas, e a igreja começou a reunião de oração de manhã, de madrugada, que durou vários meses, o pessoal vindo orar, buscar a Deus. Quando eu saí daquele culto, né, você já sabe, você já sabe qual era o sermão que eu ia pregar domingo que vem na minha igreja. Né? Agora. Cheguei na primeira, domingo, caprichei, Mateus capítulo 5. Qual foi o resultado? 0. Nada. Eu pregando e o pessoal. Mesmo sermão, mesmo pregador. O que eu quero dizer é que a mensagem é sempre maior do que o pregador. Por mais piedoso que você seja, por mais crente que você seja, por mais santo que você seja, mas a eficácia da palavra de Deus está na mão do Santo Espírito de Deus. E aqui eu quero trazer também uma palavra de consolo para você, pai e mãe, que tem filho desviado. A nossa tarefa é trazer a palavra para eles, mas você não pode converter o seu filho. E às vezes pais de filhos que estão desviados carregam um fardo, um peso, como se fosse culpa deles que o filho não se converte. É claro que todo pai e toda mãe falha. Você nunca vai ser um pai e uma mãe perfeito sem ter cometido erros. Mas mesmo que você nunca tivesse cometido um erro na criação do seu filho, ainda assim a conversão do seu filho não está no seu poder. Ele tem que responder diante de Deus por ele. Ele tem que tomar uma decisão, ele. E é entre ele e Deus, esse Deus soberano e gracioso. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque às vezes a gente enaltece pregadores.
a gente como que adora e idolatra determinados pregadores, pensando que o sucesso que ele tem no ministério é devido a algum valor intrínseco ou alguma santidade particular que aquela pessoa tenha. Talvez vocês ficariam surpresos de saber que muitos desses grandes pregadores são pecadores também. Eles têm uma vida extremamente simples, normal, igual a qualquer um de nós. Mas às vezes apraz a Deus usar uma pessoa, usar uma mensagem, usar uma palavra. Por que Ele faz isso? Para que a glória seja dEle. Sempre a glória é dEle. Não é de pregador nenhum, de igreja nenhuma. Glória nunca seria de Jonas. Mas do Deus que é Senhor de todas as coisas, que tudo faz para a sua glória. Só lhe deu glória. Não é esse um dos postulados da Reforma Protestante, que celebramos esse ano, 500 anos? Glória somente a Deus. Que esse capítulo nos ensine isso. E que nós nos humilhemos diante desse Deus. Nos rendamos diante da sua grandeza e da sua glória. E confiemos na sua misericórdia, porque aprove a Ele estender a sua misericórdia, o seu perdão a pecadores como vocês e como eu. A Ele, portanto, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Oremos. Ó Deus, Tu és grandioso, mais do que nós podemos descrever ou definir. Nós nos curvamos diante de Ti nessa noite, dando a Ti toda a glória. Queremos orar pelos que estão aqui, nessa noite, num estado de desafio, de teimosia ou de rebelião contra Ti, numa guerra que eles não podem ganhar. Rende-os aos Teus pés, como fizestes com o rei de Nínive e com toda a cidade. Traze-os submissos e cativos à doçura, amor e misericórdia que há no Teu Filho Jesus. Atrai-nos com cordas de amor, persuade-nos, converte-nos e seremos convertidos. Compadece-te, Senhor, de cada um de nós nessa noite. É o que te pedimos, por amor de Jesus. Amém.